Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui numa madrugada meditando umas palavras com o Senhor e tantos escândalos, né, acontecendo, tantas coisas entristecendo o nosso coração como cristão, colocando dúvida no coração dos não cristãos, né? E até raiva, até rancor, ódio, né? Sentimento de disputa, de vingança. E eu tava aqui meditando com o Senhor e pedindo a Deus uma instrução, né? E eu tava aqui lendo uma palavra que eu quero compartilhar com vocês para acalmar o seu coração. Se você, assim como eu, acaba se revoltando com algumas coisas que você vê e a gente tem vontade de falar, né? A gente tem vontade de gritar, né? E também devemos fazer isso. Mas nós também precisamos acalmar o nosso coração. Nós também precisamos pensar no povo que está chegando, né? Naqueles que ainda precisam chegar. E olha o que a palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 17. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançada ao mar. Uma pedra, né, algo pesado, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe, dissera então os apóstolos ao Senhor: acrescenta nossa fé. E disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraigai-te daqui e plantai-te no mar, e ela vos obedeceria. Vamos só até aqui. A gente fica assim, asmada, porque Jesus está falando há quantos anos atrás isso, né? Jesus estava aqui ensinando os discípulos. Então, eu queria explicar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, o que é escândalo? Gente, escândalo não é quando alguém denuncia um pecado. Não. Escândalo é o pecado. Nós precisamos entender isso. Então, o que é escândalo? Escândalo é o pecado. Escândalo é quando alguém engana o outro, conduzindo para o caminho fora do Senhor. Escândalo é quando alguém desvia da sua fé. Isso é escândalo. Não é quando alguém denuncia o pecado. O escândalo é o pecado. Nós precisamos pontuar isso, porque nós estamos colocando o vilão como vítima. E aquele que está denunciando o pecado, se ele fez biblicamente, ele está certo. E como é fazer biblicamente? Fazer biblicamente é isso aqui, ó. Está lá em Mateus, no capítulo 18, olha, verso 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhares o teu irmão. Então primeiro tem que chamar em particular, só você e ele. Mas se não te ouvir, levar ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Nenhum momento que falou que é para ficar escondido. E se não as escutar, dize-o à igreja. Gente, isso é Bíblia.
continua. E se também não escutar a igreja, quer dizer, se a igreja cobertar, considere-o como um gentio e publicano. Se ele não escutar a igreja, entende? Não é se a igreja acobertar, essa é uma outra questão. Mas se a igreja repreendê-lo e ele também não escutar, aí ele é um publicano, um gentio. É como se ele ainda não é convertido. No final, porque o convertido se arrepende, gente. O pecado, gente, nós todos estamos suscetíveis ao pecado, né? Eu falo assim, ó, desde que eu me converti, que Deus me tirou do mundo do pecado, eu nunca mais voltei para aquele pecado. Mas isso não quer dizer que eu não peco. Entende? É que nós colocamos nomes em pecado e achamos que as outras coisinhas não são pecáveis. Mas que o nosso pecado sejam pecados acidentais, né? Inéditos, né? Como a gente costuma. Agora eu quero dizer algo para vocês, que eu estava aqui meditando. E eu tenho assim no meu coração há muito tempo. E eu estava aqui e eu falei, nossa Senhor, isso é tão verdadeiro, isso é tão real. Porque primeiro, nós temos que corrigir assim. Depois, os escândalos, né? É inevitável, Jesus falou. Mas ai daqueles, desculpa, quem vira os escândalos. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que o escândalo acontece? E por que o escândalo está acontecendo tanto? Porque não foi feito isso aqui que disse em Mateus 18. Entende? Não foi feito. Quantas vezes, vamos colocar nós, né, pra gente não falar de ninguém, quantas vezes nós olhamos alguém pecar e nós não temos a coragem de ir lá e dizer pra pessoa que ela tá em pecado. E às vezes temos que parar de banalizar as palavras e de distorcer. Então eu tava aqui pedindo pro Senhor um conforto pro meu coração e para trazer para vocês. E aí Deus me lembrou disso. Deus disse para mim, Rúbia, fala porque você sabe como é. É preciso corrigir particular, depois com uma testemunha, depois com a igreja. E depois a gente tem que deixar para lá, porque dessa pessoa ela não é ainda de Cristo, né? Então a gente tem que deixar vivenciar a vida que ela quer. E quando ela realmente se arrepender, ela volta. Mas daí, deixa eu te falar uma coisa. Encobrir dentro da igreja, esconder, gente. O que é isso? Não é papel de pastora. Isso não é papel de pastora, gente. Não, tem que fazer o contrário. Os líderes que tem que expor, gente. O que é isso? Tem que cuidar da casa do Senhor. E nós não podemos mais fazer vista grossa para tudo isso. Deus não precisa ser defendido, não. Mas os pequeninos sim, né? Nós temos que eu me emociono porque quando eu me converti eu me apaixonei pela família de Cristo. Quando eu entendi que a conversão era um novo nascimento, né? O batismo, a água, a referência à água do útero, né? Aí você nasce, eu fiquei encantada. Nasci numa nova família, eu fiquei encantada. E será que esses novos convertidos estão aí? Então nós precisamos proteger essas ovelhinhas que estão chegando, ferida, machucada. Proteger não é abafar o pecado. Eles vão se sentir muito mais protegidos se eles souberem que tem um pastor denunciando o pecado. Porque, gente, a gente tem que parar. Parece que as pessoas esquecem quando elas se converteram. Não sei vocês, mas eu me converti no ministério que o pastor mandava tomar vergonha na cara. Ele mandava se converter na nossa cara. Não media a palavra. E um pastor muito amado por todos. Não é assim, gente. Não é encobrindo o pecado. Não.
as ovelhinhas machucadas vão ficar muito mais seguras sabendo que tem um líder que não aceita pecado, paradinho. Gente, tem gente que tá fazendo coisa errada consciente, não é porque não tá conseguindo sair do pecado, é porque não tá tentando. Tem muita gente sim que tá no pecado, mas tá tentando sair. Tá no vício, mas tá tentando sair. Que chora, que pede ajuda, que fala, eu não tô conseguindo, é difícil pra mim. Isso, gente, isso é normal, né? Mas gente que sabe que tá no erro. E pastores que sabem que essas pessoas estão aceitando estar no erro. E ficam fazendo casinha, né? Pra proteger. A pessoa pode até, ela nem precisa vir em todos os cultos. Ela nem precisa, ela pode ficar na casa dela, tem uma certa amizadezinha, né? Gente, o que é isso? E as ovelhas que estão chegando? O que elas estão achando da igreja? Terminar, senão não para, né? Mas é maravilhoso, né? Porque eu tava lendo aqui, aí Deus me lembrou Mateus 18, como tem que ser feito, e Deus sempre me lembrou que quantos anos eu tenho esse temor, sabe? De chamar a pessoa e falar e conversar. Porque quem ama não vai deixar a pessoa pecar. Quem ama vai confrontar. Eu tenho filhos jovens, eu confronto. Eu não tenho medo de perder meus filhos. Confronto. Eu tenho medo de perder meus filhos por pecado. Então tem pais que não confrontam, líderes que não confrontam. Gente, o que é isso? Os adultos não são mais adultos. E aí eu fiquei lendo isso e falei, isso foi decorrência de que nenhum... Sim, isso é decorrência de falta de confrontar o pecado. Isso que está acontecendo, esses escândalos que estão aparecendo, é decorrência, sim, de longo tempo que nada a ver começou a entrar dentro da igreja. Nada a ver, continua com as roupas que você veio do mundo. Nada a ver, continue com seus hábitos que você veio do mundo. Nada a ver. Tá aí. Os escândalos aparecendo. Porque escândalo não é quando aparece, escândalo é pecado. Então o escândalo ocorreu lá com nada a ver. Líderes que não são líderes, que são ovelhinhas, que ainda precisa de cuidado, em vez de ser leões cuidando. E aí, gente, realmente para finalizar, sabe quando a gente difere uma pessoa que realmente teve um deslize, caiu em pecado? Olha, primeira coisa, ela vai se arrepender, tá escrito aqui, ó, arrependendo-me, perdoa, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então, se a pessoa disser, arrependo-me, ela tem perdão. E a pessoa que é de Cristo, que cometeu um deslize, ela vai se arrepender e vai pedir perdão. Porque Deus é muito maior. Então a gente não está preocupado em perder pessoas. Quem é convertido, a gente não quer perder a presença. A gente não quer perder o convívio com o Pai. E é lindo porque o próprio Jesus disse, né? Perdoa-lhe. Ali Jesus disse também em Mateus 18, né? Que se ele for confrontado, Deus, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste um irmão. Que lindo!
Então, gente, é muito mais fácil, porque quando você perdoa, o seu escândalo não vai ser visto daquele que ainda não é, como diz aqui. Então, que a gente tem que entregar, né, lá em Mateus 18, tratar como se fosse um gentil publicano, porque é uma pessoa que ainda não é convertida, ainda não serve a Jesus. Então, por que eu trouxe essa palavra aqui? Para confortar o seu coração. Porque muitas vezes a gente fica em dúvida, a gente fica preocupado, se a gente está julgando. Se a gente fizer como a Bíblia está explicando aqui, a gente acalma o nosso coração. Porque eu fiquei muito aflita hoje, meu coração ficou doído, sabe? Então, a gente, é muito perigoso, porque às vezes você está seguindo uma pessoa que está te ensinando sobre Jesus, tem assim uma palavra, um dom, de repente essa pessoa, né, descobriram que ela estava em adultério, em pecado. Então o que acontece? A gente fica triste e é perigoso. Perigoso para quem não está na fé firme, para quem não tem raiz. Entende? Essa pessoa ela pode realmente desistir da fé dela, de Deus, porque ela olha e fala, poxa, mas fala de Deus, prega sobre Deus, né? Então, nós oremos para que essas pessoas sejam como a Bíblia diz. A Bíblia está cheia de pecadores, mas pecadores arrependidos. Esse sim agrada o coração de Deus. Então, que nós possamos nessa madrugada orar para que essas pessoas tenham a coragem de se arrepender, né? E deixar o seu pecado e se voltar para Cristo. Amém? Que você possa pegar essa palavra para acalmar o seu coração. Que você possa nessa madrugada entender que Deus não perdeu o controle de nada. E que Ele está cuidando de todos, né? E que nós podemos fazer a nossa parte de uma forma bíblica, de uma forma genuína, né? Para que nós também não pequemos contra Deus, pecando contra os nossos irmãos. Amém? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração e que essa palavra seja para que você entenda que sim, nós temos que perdoar aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confessaram e deixaram. Fica com